Módulo 9, monitoramentos adicionais. Esse módulo é bem interessante porque ele realmente dá uma abrangência muito maior aí do que o Nagios realmente oferece, tá? Por que eu falo isso? Porque assim, a comunidade do Nagios cresceu bastante, muita gente utiliza e vários scripts foram criados. Então, na visão do Nagios, scripts, plugins, esse tipo de coisa são considerados também como um conjunto de add-ons, né? Um conjunto de recursos que o Nagios pode receber. Então no site aqui exchange.nagios.org você vai encontrar uma variedade de plugins lá dentro. Então tem vários tipos de checagem, né, mais de 600 plugins aí na verdade que você pode agregar de recurso e melhorar ainda mais aí a checagem do que você precisa. Você pode monitorar praticamente qualquer coisa que responda, né, via a rede, tá? Então eu peguei 3 exemplos aqui, um script em peer, um script, né, em shell script e um em PowerShell para mostrar como que você pega esses scripts, coloca no Nagios, cria uns serviços com ele e realiza o monitoramento que você precisa, tá? Então a gente vai começar por essa checagem de porta e tempo de resposta aqui, que é um script em peer. Depois a gente passa por uma checagem, né, para retornar um MAC address de um host, utilizando aí o shell script. E finaliza aí com um PowerShell, obtendo os dados, aí, a lista de aplicativos instalado em um host, tá? É meio que um inventário, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro então, vamos dar seguimento aqui no procedimento aí para instalar e para colocar esse script para funcionar. É simples assim, a gente entra dentro do diretório srlib nagios plugins, faz o download aí do script, dá as permissões e coloca para funcionar. Vamos lá. Vou tirar o Nagios aqui. Ó, cd usr lib nagios plugins. Bom, estou dentro do diretório de plugins. Agora que eu vou então fazer o download aí desse script, tá? wget www.marcosenrique.com/livro/check_port.zip. Beleza, ele já fez o download aqui. Vou descompactar com o zip. Está descompactado. Vou dar a permissão para o arquivo. chmod mais x checkport.pl. E eu tenho aqui o meu checkport aqui, tá? Esse aqui, o zip, você pode remover. Não vamos precisar dele. Tá aqui então meu checkport. Se eu executar o checkport aqui, .pl, ele já traz aqui o retorno para mim, como utilizar o comando, esse tipo de coisa. Obviamente eu customizei aqui para mostrar como ele funciona, né, para ser o mais didático possível. Então eu tenho aqui a linha de checagem já como exemplo. Eu posso até copiar essa linha aqui, ó, e dar o exemplo para executar, tá? Então vou executar a linha, ele já me traz o retorno aqui. Agora só para explicar como funciona a linha, tá? Então colocou aqui o script de checagem, "-p80 que é a porta de comunicação, o "-h que é o host que eu quero monitorar, nesse caso foi um site, mas poderia ser um IP específico, o "-c que é o estado crítico, ou seja, se ele demorar 2 segundos para responder, eu considero ele como crítico. E o alerta, 1 segundo. Se ele demorar 1 segundo para responder, eu gero aqui um alerta. E aí a opção "-v é para dar todos os detalhes aí, que é o modo verbose, tá? Então é isso. Então como eu faço então para transformar isso num serviço de checagem, tá? Como que eu agora coloco isso dentro do Nagios para que ele monitore um host específico, por exemplo, que ele faça uma checagem específica para mim. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Ó. Então, realizamos aqui a checagem, tudo. E aqui agora eu preciso então criar, né, dentro aqui de etc nagios-plugins, dentro do diretório config, um arquivo de configuração para armazenar todas as configurações e para fazer a checagem, tá? Então aqui eu estou definindo o comando, eu executo qual é o nome desse comando e passo os parâmetros que eu quero. Tá? Então vamos fazer na prática aqui que para esse script em si tem uma observação bem interessante a fazer. Deixa eu sair aqui. Bom, limpei aqui a tela, cd/etc,
Nagios plugins, diretório config. Dou um ls aqui, tá aqui todos os arquivos de configurações que eu utilizo. Então eu vou gerar um arquivo novo chamado adicionais.cfg, conforme lá o exemplo. Aqui eu vou colocar apenas a descrição, né, que é eu vou usar aqui o peer, na verdade é só um comentário isso daqui, né, que é o script que eu vou utilizar. E aqui uma descrição aqui, que ó, ele checa a porta e o tempo de resposta em milissegundos de um host. Isso aqui é o caso do peer aqui, por exemplo, ó, só para como exemplo, tá? Depois a gente vai adicionando os outros aqui para ficar mais fácil. Então o que eu preciso agora? Definir aqui o comando. Então, estou definindo aqui um comando, eu abro e fecho aspas aqui para não esquecer, né? Qual é o nome do comando? Command name. Command name eu vou colocar aqui o check peer, apenas porque a gente está falando que é um script em peer aqui, mas poderia ser, por exemplo, um check port aqui, ó. Opa, um check port. Poderia ser qualquer outro nome que você quisesse, não necessariamente check aqui, poderia ser porta. Enfim, isso aqui é um nome que você define, que é o que você vai usar dentro do script do Nagios depois. Então, como o padrão aqui é check, a gente utiliza esse check aqui. E para dar um exemplo, que é o peer, eu vou colocar o nome check underline peer. Command novamente, underline line, qual é a linha de comando então que faz a execução daquele script? Barra usr, barra lib, barra nagios, barra plugins, barra check underline port.pl, que é onde está o meu script. Se você ver a questão da execução do script lá, quando você executa essa linha, ela traz as propriedades de como ele tem que funcionar. Aqui está uma dica muito importante, tá? Eu vou até duplicar essa tela para mostrar, para deixar isso bem claro. Que isso, eu já peguei muitos casos desse tipo. Nagios, que às vezes você vai tentar executar o plugin e dá vários problemas e você vai tentar transformar ele num serviço e dá muito problema e você não faz ideia de onde que é. Quer ver? Ó? Você vai entender agora o que eu estou falando. Enfim, eu coloquei aqui a checagem. Olha como funciona esse script. Vou até limpar a tela aqui. Ó. Olha como funciona esse script. Ele tem o que? Ele faz a checagem, aí o primeiro parâmetro dele é porta, depois ele vem o host e depois ele vem o critical e o warning aqui. Tá? Então, basicamente é assim que ele funciona. Dentro do script do Nagios, quando a gente vai fazer uma checagem, você vai encontrar muita documentação na internet, onde o serviço ele é monitorado da seguinte forma, ele fica assim, ó, check, por exemplo, tá? Underline, o peer que a gente está colocando, aí entra a exclamação, você vai colocar a porta aqui, por exemplo, 80, e você vai colocar os segundos aqui, ó, como 2.0, que seria o critical, e 1.0, que seria o warning. Então ele fica assim dentro da linha de configuração. Vou fazer melhor, tá? Vou entrar lá dentro do arquivo do Nagios mesmo, para você entender. Confd, servidores, Linux. Opa. Linux, beleza. Olha só, nesse caso aqui a gente está usando o check NRPE, certo? No check NRPE, ele está executando depois o check Apache. Eu já vou até criar essa linha aqui, ó. São 8 linhas aqui, né? 8YYP. Vou colocar aqui, ó, porta 80, colocar um nome aqui, peer, tá? Só para dar um exemplo. Aqui, checagem, deixa eu colocar aqui, ó, porta 80, peer. Isso aqui é só uma descrição. Como que vai funcionar então a checagem lá?
eu vou colocar aqui, ó, o check peer, que é exatamente esse check aqui que eu estou colocando. Se eu colocasse check porta aqui, eu teria que mudar aqui para check porta. Aqui vem os parâmetros. Então, viria a porta 80, que é o primeiro argumento que vai entrar aqui no script, que eu vou colocar. É o primeiro argumento, ó, vai ser argumento 1, vai ser aqui, ó, argumento 1, depois o argumento 2 e depois o argumento 3. Tá? O argumento 1 vai ser a porta, o argumento 2 vai ser o critical e o argumento 3 vai ser o warning. Tá? Isso depende totalmente de como é desenvolvido o script. Por isso você tem que ter total atenção nessa parte. Tá? Então olha só, estou com o checkport aqui, certo? O parâmetro é o "-p". Aqui eu vou definir a variável, ó, arg1. Qual que é o argumento 1? Qual que é o argumento 1 aqui, ó? O argumento 1 é a porta, então eu vou colocar o 80, certo? Qual que é o argumento 2? Na checagem aqui, que é o padrão aqui do comando, você vai executar o "-h", né? E entra a variável aqui do host. Ó, host address. Essa variável host address, que é a opção "-h", ela não entra aqui na estrutura da checagem. Então você não precisa colocar aqui o IP, né? Colocar lá 192.68, ou .168.1.121, por exemplo. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque essa variável o Nagios já entende que é o host que você está fazendo o monitoramento. Então não é necessário atribuir essa variável. O que importa para os scripts, o que importa para a checagem são os argumentos. Então o que é interessante é isso daqui, ó. arg1, arg2 e arg3, que é o que a gente vai utilizar. Tá? Essa parte de host, o Nagios já entende ela, então não é necessário você colocar dentro do plugin. Tá? Não é que não é necessário, não vai funcionar se você colocar, entendeu? É totalmente diferente. Seguindo aqui a definição, ó, a opção "-c", ela recebe o argumento 2, certo? E a opção "-w", que é o alerta, ela vai receber o argumento 3. Tá? E a opção "-v", que é o que já está configurado. Deixa eu apagar a linha aqui. Só salvar. Então, o que eu vou colocar então no que seria o "-c" aqui, ó? É 2.0, 2 segundos. E o que eu colocaria aqui no "-w" seria 1.0, certo? E essas opções, como elas já estão aqui parametrizadas aqui, ó, eu não tenho a necessidade de colocá-las aqui. Então, eu só deixo o valor da variável. Então, vai ficar check per 80, 2.0 e 1.0. Aqui, ó. Check per. Aqui entraria o 80. Aqui entra o 2.0 e aqui entra o 1.0. Por que está assim? Porque como é uma variável, você vai utilizar esse check per para qualquer host que você quiser. E não necessariamente você vai usar o mesmo valor. Tá? Então, como você não vai usar o mesmo valor, vai ficar sempre assim. Entendeu? Sempre vai ficar assim. A não ser que você fale assim, não, eu quero criar uma outra estrutura. Eu quero, por exemplo, ter um argumento único. Né? Ou quero só ter 2 argumentos. Aí, no que é crítico, por exemplo, você digitaria aqui, ó, 2.0 e aqui você colocaria argumento 2. Aí ficaria só o 1 e o 2. Aí aqui você só colocaria isso aqui, ó, 1.0, por exemplo, porque aí ele já obrigatoriamente ia ler essa opção do "-c", tá? Então é só um exemplo. Então, feito isso, a gente salva. Vou voltar aqui, ó. A gente salva também. Sai e salva, né? Bom, então, script aqui definido, tudo criado. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é restartar o Nagios, tá? Você pode muito bem parar o serviço do Nagios se quiser e restartar, ou só dar o restart ou o reload.
Neste momento, ele vai pegar esse serviço aqui, ó, esse check aqui, vai entrar lá no host onde nós estávamos, ó, e vai pegar essa descrição de serviço e mostrar lá para aquele host Linux. Então a gente vai abrir aqui o serviço aqui agora. Cadê? Ó, ele já até checou. Olha aqui, ó. Vou aumentar um pouco o zoom. Aqui, ó, porta 80 per, tá aqui, ó, porta 80 ok, o IP 192.168.1.121, 80 normal, tá? Então, ele já fez essa checagem aqui. Se eu quisesse atribuir essa checagem para um outro host, se eu quisesse definir, né, um host específico, web, enfim, eu poderia colocar, por exemplo, aulas de TI, como eu fiz. Daria para fazer muita coisa desse tipo, tá? Eu só colocaria a checagem dele. Ó, tá checando a porta 80. Se eu quiser checar uma outra porta que tem aqui, no caso, por exemplo, o SSH, ó, porta 22. Eu altero aqui, ó, 22, porta 22, e aqui na checagem, porta 22. E aqui eu coloco aqui, ó, SSH, um exemplo, tá? Saio, vou parar o Nagios aqui, dar um start novamente. Quando ele fizer a checagem novamente aqui do serviço, ele vai atualizar, ó, tá vendo, ó, porta 22, ele vai ver se essa porta está disponível ou não. Assim que ele terminar a checagem, ele vai mostrar para a gente aqui como está o status desse serviço. Aí você pode criar, pode customizar como você quiser, entendeu? Ó, já checou, falou que a porta 22 está ok e respondeu, né, bem rápido aqui, ó, já respondeu a checagem bem rápido. Se tivesse alguma coisa errada, ele automaticamente já iria mostrar ou iria entrar no estado crítico aqui. Se a porta não existir, ele também ia notificar, tá? Então, dessa forma a gente fez aí a checagem pelo plugin PIR. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Bom, fizemos a configuração. Vamos então aí a essa checagem do ARP. Vou fazer o download também, que é o mesmo processo. A gente vai entrar no diretório lá de plugins novamente e fazer o mesmo tipo de checagem e jogar, aí atribuir aquele valor lá, tá? Vou voltar aqui. Ó, USR, lib, Nagios, plugins. wget www.marcosenrique.com/check-arp.sh. Beleza? Fizemos aqui o download do check-arp.sh. Só precisa dar permissão agora. chmod mais x check-arp.sh. Da mesma forma, você pode também ver o conteúdo dele editando e mudar tudo que você precisa aqui. É uma checagem bem simples, ó, é um script bem simples que retorna aí apenas o MAC address, tá? Check ARP, você testa ele aqui agora, -h e o IP, 92.68.1.121, que é o host Linux lá. Ele já trouxe aqui, tá vendo, o MAC address daquela interface. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 20, que é o próprio Nagios, ó, ele não vai resolver ele aqui, né? Mas vamos colocar, por exemplo, 122. Ó, ele já pegou aqui o MAC daquela interface, tá? Então, obviamente, se você tem acesso ao Nagios, você já tem toda a estrutura aqui, tá bom?
Bom, voltando aqui para a apresentação, a gente já checou aqui o host, ele realmente fez, retornou aqui o MAC address. E agora a gente incrementa, na verdade, naquele arquivo adicionais, a execução aqui do shell script, tá? Eu já tenho esse script aberto aqui, deixa eu ver. Bom, tá aqui, ó, que é os opcionais que a gente já estava utilizando. Deixa eu só sair da tela aqui. Ó, você pode copiar essa linha, né? (5YY), colar aqui, só para colocar a descrição aqui, ó. Esse aqui é em shell script. Ele retorna o MAC address do host. Você pode colocar aqui o nome que quiser também, ou como a gente está seguindo o padrão do PIR, vou colocar aqui shell script. Tá? O plugin aqui agora, basta você colocar checkarp.sh, que é o script que a gente está utilizando. A opção "-h", tá aqui maiúsculo, que é o que tá no script. Esse aqui também, nesse caso, tá? Nesse caso do checkport aqui, ele também funciona com H maiúsculo, mas no script estava com H minúsculo aqui. E no Linux é case sensitive, então é bom você se atentar a tudo isso, tá? Então, apaga aqui. Vou ver se está tudo certo. Tá faltando apenas o fechar a chave aqui, ó. Tá ok, então, fechou a chave, eu tenho aqui a definição do shell script, o comando aqui, ó, check shell script, tá dentro de usr-lib nagios plugins checkarp.sh -h maiúsculo e a variável que é o host address. Então agora basta eu inseri-lo dentro do host Linux, que ele já vai ter que trazer essa informação, tá? Então esc2.wq, saí, salvei, vou retornar aqui, ó, cd etc nagios 3 confid servidores, vim linux, desço aqui até o final, copiei as linhas, vou colocar aqui, por exemplo, ARP, ou MAC address. Você pode colocar aqui na descrição, ó, do serviço, vou colocar MAC, por exemplo, e aqui basta colocar check shell script, que poderia ser shell ARP também, Saio e salvo para o serviço do Nagios, ou restarto, como quiser. Agora automaticamente ele vai fazer a leitura aqui do serviço. Então vem aqui em serviço, ó, tá aqui MAC. Daqui a pouquinho ele já vai fazer aí essa atualização e vai me trazer o MAC address desse host. Você pode fazer isso aqui em todos, tá vendo? Ó, MAC address aqui ele trouxe, tá? Se você quiser apenas confirmar, se o dado aqui procede, no caso do Linux, você acessa aí, no caso, estou acessando o host aqui, dá o comando ifconfig, ele vai mostrar aqui, ó, qual que é o endereço, tá? Então você pode conferir aqui, ó, 000C29 8A3248, tá? Então é exatamente o host que está aqui, o MAC address que está aqui, que é do host 121, que é o que a gente está monitorando, que é o Linux. Bom, feito isso, então, está funcionando. Eu posso colocar essa questão do MAC em qualquer outro host, tanto Linux como Windows, sem problema nenhum, ele vai obter essa informação.
Tá ok? Bom, voltando aqui à apresentação. A gente fez a configuração aqui, né, dentro dos arquivos lá adicionais, .cfg. E agora a gente vai colocar para funcionar dentro do Windows aqui 2012, que é o nosso exemplo. Agora é com o script PowerShell. Então vamos conectar aqui no Windows 2012, vamos fazer toda a parametrização necessária para fazer ele funcionar. Vamos lá. Primeiro passo aqui é a gente conectar remoto no servidor. Então já estou conectado aqui no servidor do Windows. Tá? O procedimento aqui que eu coloquei, ó, deixa eu voltar. O procedimento é você fazer o download do script, né, desse check underline app.ps1, né? Ó, para a pasta C, program files ns client scripts. Então eu já fiz isso aqui. Então vamos acessar aqui. Ó, C program files ns client scripts. Eu já fiz o download e o script PowerShell está aqui, que é o check underline app.ps1. Beleza? Voltando aqui. O procedimento agora. O que eu preciso fazer? Inserir a linha abaixo de Settings, External Script e Script. Então eu vou colocar esse comando de checagem nessa linha, tá? Para que ele faça a leitura. Então vamos lá. Então eu tenho que subir aqui, ó, o NSClient, eu tenho aqui o nsclient.ini, tá? Dependendo do nível de privilégio que você tenha dentro do servidor, pode ser necessário você executar, por exemplo, o Notepad como administrador, tá? Então, como fazer isso? Ó, dá um exemplo. Você vai fazer a pesquisa, né? Notepad aqui. E na execução, você dá o botão direito do mouse aqui em cima e ele aparece a opção, ó, executar como administrador. Aí ele executa com privilégio. Ele executando esse script com privilégio, eu vou até fazer isso aqui como exemplo. Você vem em Open, né? File Open. Vai até o diretório, ó, Program Files, nsclient++, e manda exibir todos os arquivos e nsclient.ini. Tá aqui. Essa linha aqui que eu menciono, cadê? Aqui, ó, Settings External Script, é só descer a barra até o final ou você fazer a pesquisa por esse nome, tá? Então eu vou descer aqui, ó, até o final. Aqui, ó, tá vendo? Lista todos os scripts disponíveis aqui de checagem externa, aqui, ó, Settings External Script barra script, que aqui é exatamente o que a gente tá fazendo aqui, tá? Então deixa eu só sair da apresentação para digitar ele aqui, calma aí. Aumentar um pouco a fonte. Ó. Aí aqui eu digito check underline app igual cmd barra c echo scripts, que agora é o diretório que a gente deixou no nosso script, né? Scripts check underline app.ps1. Aqui são parâmetros que você vai ter que digitar. Exit, aqui é uma variável, last exit code. Fecha com pipe PowerShell.exe traço command traço. Muita atenção ao executar, né, ao digitar esse texto. Na verdade, eu geralmente faço os meus scripts e deixo meio que pré-pronto, né, tudo aquilo que eu já sei que já funcionou, e só altero dados porque como a gente digitou traço, ponto e vírgula, ou às vezes tem algum espaço ou outro, às vezes você pode passar, né, despercebido em algum detalhe e acabar errando aí na digitação e
e gera um trabalho maior aí de tentar descobrir aonde foi. Ainda mais quando é um espaço, ou é um ponto, ou é uma coisa muito pequena, fica difícil você saber exatamente onde você errou, tá? Então, tá aqui, tá feito. Vou salvar aqui, ó. Salvei o arquivo. O processo agora é restartar o serviço do Nagios, tá? Restartar o serviço do NS Client. Até subir um pouco mais aqui. Ó, pode... Service.msc. Aí tem aqui o NS Client. Que é o NS Client. Eu posso restartar ele ou parar o serviço e executar novamente. Executei o serviço, tá ok. Agora eu preciso definir esse serviço lá no processo de checagem para que ele possa agora listar para mim esses dados aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou minimizar aqui. Agora aqui no Linux, eu vou dentro de etc nagios 3 confd servidores. Vou editar o arquivo de configuração aqui do Windows. Vou copiar as linhas. 8 linhas. Que está com comentário. Vou colocar aqui que é as aplicações. Vou colocar aqui no nome do serviço aqui, aplicações. E vou colocar aqui a checagem. Ele vai fazer um check NRPE. Apesar de ser o Windows aqui, é a porta de comunicação. Uma coisa é o agente NRPE, que é o que a gente utiliza também como add-on para fazer a checagem do host através do host Nagios para o host cliente, que é o Linux. Nesse caso, é o mesmo processo de comunicação com o NS Client, onde eu abro uma comunicação, uma porta de comunicação com check NRPE, e eu vou colocar o nome aqui como argumento de qual o nome da aplicação, ou qual o nome do serviço que eu vou obter o dado. Para ficar mais claro, ó, vou abrir aqui, eu restartei o serviço do NS Client, né? Vou abrir aqui o nsclient.ini. Aqui no final, quando eu defini aqui o nome do script, ó, coloquei como check underline app. Então eu poderia colocar aqui como aplicação, poderia colocar qualquer coisa. Então se eu coloquei check app, ele vai executar exatamente esse comando aqui dentro do Windows. Tá? Ele vai executar toda essa checagem aqui dentro do Windows. Ó. Então a partir do igual, ele vai executar este comando para obter aí os dados desse script. Então eu coloquei como check app. Para ele passar essa informação, eu preciso preencher ela aqui no Windows, ou no Linux. Então aqui, ó, através do check NRPE, ele vai checar o parâmetro chamado check underline app. Se eu colocar só o check app aqui, ó, por mais que ele realize a comunicação com o servidor Windows, ele não vai obter informação, vai dar erro. Entendeu? Então eu preciso informar que através do check NRPE, que a gente habilitou quando a gente fez a instalação do NS Client, né, da estrutura, ele vai ler essa variável, esse parâmetro, vamos dizer assim, ou esse argumento, né, como a gente pode dizer, check underline app, e vai trazer o retorno dele para essa linha. Então agora eu saio e salvo. Vou parar o serviço do Nagios. Iniciar novamente. Ok, feito isso, aqui em serviços, ele já começa a trazer aqui as aplicações, né? A fazer a checagem das aplicações. Vamos ver. Assim que ele lê, ele vai trazer a quantidade de aplicações que tem, e quando eu clicar aqui no detalhe, ele me traz as aplicações que ele considerou aqui, né? Então, esse é um exemplo prático de como funciona essa questão do script. Tá? Então, você pode, se for um Active Directory, por exemplo, você pode trazer aí em quantidade de usuários, enfim, você pode criar vários
controles. Vamos supor, alguém criou um usuário, você quer receber uma notificação se aumentou o usuário, se alguém deletou. Você pode criar um script que faça essa leitura, vai gerar essa estatística, você coloca no Nagios e recebe alertas baseado em valores. Entendeu? Vou atualizar aqui de novo. Bom, ele me colocou aqui, ó, que são 5 aplicativos que estão instalados. Se eu clicar aqui em cima, ele me traz aqui quais são esses 5 que ele trouxe. Né? Ó, tem o Kaspersky, Visual Studio, NS Client e o VM Tools. Tá? Se tivesse mais, Office, esse tipo de coisa, ele traria tudo aqui. Então, essa é a forma de executar todos os scripts aí, como o exemplo que a gente fez. Fizemos aqui o PER, que ele trouxe exatamente a questão da porta. A gente iniciou com a porta 80, aí eu mudei aqui com a porta 22 para mostrar, ó, normal, funcionando. Fizemos a execução com o shell script, que trouxe o MAC address, que foi um script. E para finalizar, a gente utilizou aqui um PowerShell, configurando dentro do servidor, lá dentro do arquivo do nestclient.ini. Fizemos a configuração dentro do próprio Linux. A gente parametrizou para que ele coletasse essa informação de quantidade. Ele obteve aqui. Então, a gente fecha aí esse módulo agora, conseguindo concluir todas as configurações aí que a gente precisava de scripts. Tá? Então, esse é o contexto aí dos monitoramentos adicionais. Então, agora a gente vai para o módulo 10, só para falar um pouco do que é EDONS, como funciona. Na verdade, a gente já mostrou aqui, né, na prática o que seria esses EDONS. Só dou um overview aí para falar no módulo 10 um pouquinho mais sobre EDONS e a gente vai prosseguindo aí o treinamento, tá bom? Então, até a próxima.